Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para a nossa 14ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação do Instituto de Física de São Carlos, da USP, 2021. Tá bom? Eu coloquei como objetivos dessa aula que nós iríamos discutir os vários ensembles da física e estatística de equilíbrio e os vários papéis que o limite termodinâmico poderia desempenhar. Só que essa descrição começou de um jeito, né? Eu pensei em alguma coisa e à medida que eu fui desenvolvendo a aula, eu pensei, não, vou falar de outra forma aqui. Então, o que eu vou falar vai ter, claro, relevância para os vários ensembles, tá bom? Só que eu acabei seguindo um caminho diferente. Eu vou falar pouco de limite termodinâmico aqui. Limite termodinâmico não é só imaginar que eu tenho um equilíbrio, seria o papel do tamanho do sistema. Eu não vou falar nada sobre isso hoje, tá? Mas nós vamos ter uma visão bem abstrata e geral sobre como a entropia de Shannon realmente é compatível com a entropia termoestatística, que já liga a termodinâmica com a física estatística, e como ela é universal para os vários ensembles, tá bom? Então vamos lá. Fazendo aqui uma conexão com o que a gente viu na aula passada, nós vimos na aula passada, por exemplo, que se a gente tiver num ensemble canônico, em que a gente tem um sistema de interesse conectado com um banho térmico, tá? Nós vimos que a distribuição de Gibbs dele, que vem da termodinâmica, coincide com a distribuição que otimiza a entropia de Shannon. Então vamos lá, antes de mais nada, muito cuidado. Nós temos 3 objetos envolvidos aqui sobre cujas entropias nós poderíamos discutir, né? O sistema de interesse está conectado a um banho ou reservatório. Esses 2 caras são subsistemas de um sistema completo. Eles 2 juntos formam um sistema completo isolado, tá bom? Então vamos lá, só para ser bem claro, o que a gente fez na aula passada foi maximizarmos a entropia do sistema de interesse. Entropia do sistema de interesse. Então, nós buscávamos a distribuição de probabilidade normalizada que maximizasse essa função entropia do sistema com um vínculo que era algo que a gente interpretava como uma energia média. Nós tínhamos um conjunto de possíveis energias para o nosso sistema, cada uma delas se manifestando com uma probabilidade distinta, certo? E tínhamos aqui um certo valor médio. Tá? Vocês vão perceber daqui a pouco que, na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Será que PI seria a probabilidade de uma certa energia? Não. Quando eu escrevi isso aqui, eu pensei na probabilidade de cada microestado. Nada impediria que para diferentes microestados nós tivéssemos a mesma energia, tá bom? Mas tudo bem, isso aqui continua válido, tá? Só quero que vocês prestem atenção que a gente tem que olhar para isso. Então, nessas 2 equações ia o microestado do sistema de interesse, tá? Essas aqui seriam as possíveis energias e tínhamos um vínculo de energia média. Pessoal, isso aqui já é a essência da ideia de que nós estamos no ensemble canônico, certo? Conexão do nosso sisteminha com um banho a uma certa temperatura vai ser equivalente a determinar uma energia média para o nosso sistema. Tanto que nós vimos na aula passada que um fator beta, que faz o papel da nossa temperatura inversa, ele era determinado por essa energia média. Tá bom? Tá bom. Então nós vimos que esse procedimento matemático, otimização restrita da entropia de Shannon para o nosso sistema, levou à mesma distribuição de Gibbs da abordagem tradicional, sistema mais banho com termodinâmica. Então, como eu disse, eu vou tentar aqui esclarecer a compatibilidade entre essas 2 abordagens. Pessoal, eu vou ler aqui, porque eu pus muitas palavras, tá? Então, permitam-me ler essa próxima página, tá? Há muito tempo após o início do contato térmico entre o sistema e o banho, certo? O sistema vai estar num estado que a gente chama de equilíbrio térmico, não é isso? Tudo bem. Esse nosso estado de equilíbrio térmico, ele vai ter uma característica muito especial. O nosso sisteminha de interesse, ele não está mais com uma energia constante. O nosso sisteminha de interesse não é mais isolado. Está com contato térmico. Então a energia dele vai flutuar durante algum tempo, a partir do momento que eu inicio o contato térmico. Só que quando eu chegar num estado de equilíbrio térmico,
de cuja existência nós não duvidamos, esse é o nosso postulado para a gente fazer a termodinâmica, o nosso sisteminha de interesse vai ter uma energia média muito bem definida, U. Tá? Então, essa energia média do nosso sistema estacionária, virou uma constante. E claro que o nosso reservatório, ele vai ter energia restante. Se a energia total era a energia do universo, e meu sisteminha ocupou uma energia média, U, energia média do banho, o resto do universo é o total que eu tinha menos U. Muito bem. Ora, nós sabemos, da nossa base axiomática, via experimentos, para construir a termodinâmica, que esse estado de equilíbrio do sistema total é um estado de entropia máxima, com a maior quantidade possível de microestados para o sistema total. Agora, qual é a quantidade de microestados para o sistema total no equilíbrio? Tá? Ora, depois que foi atingido um estado de equilíbrio, e, portanto, o nosso sisteminha assumiu uma energia média U, o número total de configurações do sistema, por uma hipótese de independência, certo? Vai ser o número de microestados do nosso sistema com essa energia, vezes o número máximo de microestados do nosso reservatório ou banho com a sua energia. Tá bom? Pessoal, o banho ou o reservatório, por construção, ele quase não é afetado pelo contato com o nosso sistema, tá bom? O nosso sistema de interesse, por ser muito menor, ele é afetado. Então, no começo, se eles não partiram da mesma temperatura, por exemplo, a energia média, num certo intervalo de tempo pequeno, em comparação com o tempo de termalização, com certeza flutuava. Com certeza virou uma energia média dinâmica num horizonte temporal para o nosso pequeno sisteminha de interesse. Mas depois de um tempo de termalização, estacionou nesse valor U. Tá bom? Ótimo. Só que não é apenas a energia média U que se torna uma constante para o nosso pequeno sistema de interesse. Pequeno em comparação com banho, tá? Próxima aula a gente vai dizer que tem algo esquisito que acontece nele. Só para não ficar no ar. Pessoal, quando a gente fala de limite termodinâmico, é que o número de partículas ou volume do nosso sistema de interesse vai para infinito. Mesmo que ele seja muito menor do que o banho. São hierarquias de infinitos, tá bom? Mas hoje a gente não vai estar falando muito disso. Não preciso fazer isso. Então eu vou me referir ao meu sistema como pequeno. Sempre. Então, eu estava dizendo que no estado de equilíbrio, para o meu sisteminha de interesse, ele terá não apenas a sua energia média constante, mas ele também vai ter uma distribuição estacionária de energias. Uma distribuição de probabilidade fixa. Não é uma energia fixa, é uma distribuição fixa. Nós podemos imaginar que tem uma densidade de probabilidade de possíveis energias. Durante o período transiente, logo após o início do contato térmico com temperaturas distintas, essa distribuição anda e se deforma, e a sua média está viajando também. Mas a gente poderia imaginar que em algum momento essa distribuição, ainda dinâmica, fica centrada na média, e depois, mantendo a média, ela ajusta a sua forma. E só quando ela parar de mudar de forma que a gente pode falar que o equilíbrio térmico foi atingido. Não vamos comparar os graus de liberdade de toda uma função com apenas a sua média, um dos momentos da variável aleatória, certo? Pode ser que um dos momentos estabilize e os outros ainda não. Então, no equilíbrio térmico, a energia do nosso sistema é descrita por uma distribuição estacionária condicionada na energia média que aquele nosso sistema deve ter para estar em equilíbrio térmico a temperatura T com o nosso grande banho. Tá bom? Então a distribuição de probabilidade tem que parar de mudar. Por que a gente precisa de uma distribuição de energias? Ora, nós precisamos que essa distribuição, embora estática, ela contemple as frequências de visitação das possíveis energias que nós veríamos em flutuações temporais. Não é essa a hipótese ergódica? Pessoal, nenhum sistema microscópico
mesmo que esteja em equilíbrio com um banho térmico, a energia dele não vai ficar congelada. Tem hora que vai um pouco mais de calor para um lado, tem hora que vem um pouco mais de calor do banho para o sistema. Então a energia tem pequenas flutuações temporais. Então a ideia dessa nossa distribuição de equilíbrio, na teoria dos ensembles, é uma distribuição estacionária, mas que reflita as frequências de visitação das energias, né, que são flutuações temporais, mas eu não olho o tempo, porque qualquer medida macroscópica já tomou médias no tempo, eu só preciso levar em conta as frequências adequadas. Tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer é que o nosso produto de número de microconfigurações do sistema e do banho, esse produto deve ser máximo, porque sistema mais banho é um sistema isolado. Mas ele não é determinado apenas pela energia média U. Como eu tentei esboçar aqui, eu posso ter uma distribuição que já caminhou para a média e ainda estaria se ajustando. Eu só vou ter a entropia máxima quando todo esse processo para. Tá? Então, o produto desses números de microestados aqui não é determinado apenas por U. Dado essa energia média do meu sistema, cada uma das parcelas deve ser maximizada em quê? No espaço da sua respectiva distribuição de probabilidade condicionada em U. Eu posso congelar a energia U do sistema de interesse e ainda ter várias distribuições de probabilidade compatíveis com aquele U. O meu banho, também, eu especifiquei a energia E total menos U para ele, mas em princípio ele poderia ter uma flutuação temporal das distribuições de probabilidade de energia compatíveis com aquela energia E total menos U. Pessoal, o banho é quase instantâneo, ele nem mudou. O sistema, muito menor do que o banho, leva um tempinho. Tem um tempo físico de termalização para isso aí, digamos assim, mensurável, tá? Vamos lá. Eu tentei colocar aqui em símbolos não muito precisos, mas que expressariam a minha ideia, que é, eu quero maximizar o número total de microestados do sistema, depois de eu ter estabelecido o contato térmico entre sisteminha de interesse e o banho, para um sistema total, uma certa energia total. Eu disse que a minha anotação não está muito boa, porque eu gosto de usar aqui máximo ou mínimo, dizendo quais são as variáveis livres. Mas vocês vão perceber que tem muita coisa livre aqui ainda. Então eu não pus de propósito. Qualquer tentativa de especificar o que estaria sendo variado para eu buscar um máximo, não seria didática, seria antididática aqui nesse momento. Mas eu acho que a ideia vai ficar clara. Quero maximizar isso. Ora, eu vou abusar da minha anotação, porque eu vou dizer que o meu número total de microconfigurações para o universo não depende apenas da energia total, mas dependeria, eu vou usar a mesma letra como se fosse a mesma função, depende do quanto que eu tenho de energia no meu sistema de interesse e para o quanto que eu tenho no banho. Ora, o nosso postulado fundamental de maximização da entropia diz que a gente deve ter aqui, e também de aditividade das entropias. Lembrem que a aditividade da entropia tem a ver com multiplicidade dos números de microestados, né? Principalmente no equilíbrio, eu sei que eu vou atingir esse máximo quando eu já dividi energia U do meu sistema, é a energia interna que o meu sistema tem que ter para que eu possa ter dito que ele tem a chance de estar em equilíbrio térmico com um reservatório a uma dada temperatura. Temperaturas iguais, temperatura do meu sistema igual à temperatura do banho, dá uma energia interna. Só que notem que eu ainda deixei aqui um procedimento de maximização, porque eu acabei de argumentar que não basta eu dizer qual é a média. Eu deveria completar isso aqui dizendo que eu deveria maximizar esse número de microestados para o meu sistema de interesse, quando eu sei que ele tem essa energia interna, mas variando, isso aqui é um tipo de P caligráfico, variando todas as distribuições de probabilidade condicionadas em U.
O reservatório não liga mais para o que o sistema faz. O reservatório já está na sua energia de equilíbrio, o sistema já está na sua energia de equilíbrio. Só que ainda falta uma maximização aqui. Da mesma forma, tem que ocorrer uma maximização desses estados nas possíveis distribuições de probabilidade para microestados do banho, do reservatório. Também condicionado em U, porque essa é a energia desse cara. Então, notem, pessoal, em geral, o máximo de um produto não é produto dos máximos, só que condicionado em uma informação pode ser, eu estou colocando aqui heuristicamente a possibilidade de que esse nosso máximo seja o produto de dois máximos. Então essa é a minha ideia. Pode ser que a gente lide apenas com a maximização da entropia do nosso sistema, dado um vínculo, mesmo que ele não seja isolado. Essa é a ideia, é maximizar a entropia de Shannon no sistema com um vínculo que já deu conta de uma das pré-condições de equilíbrio térmico. A pré-condição a que eu estou me referindo é, pelo menos já ajustei a média. Depois eu me preocupo com a forma. Tá? Fisicamente, esses dois processos não estão dissociados, mas matematicamente, sequencialmente, nós podemos separar. Vamos falar mais sobre isso. Tá? Alguém poderia dizer, tá bom, professor, gostei do seu argumento, você vai dizer que você quer maximizar, então, o número máximo de microestados do sistema de interesse nessas distribuições. Acreditei. Tá bom. Só que isso aqui, por que isso aqui segue a forma de Shannon? Por que deveria seguir a forma de Shannon? Notem, eu não posso dizer que aqui é uma entropia de Boltzmann pura, porque a minha energia não é fixa. É só a minha energia média que é fixa. Então, não seria entropia de Boltzmann. A gente tem que pensar em algo mais. Mas por que a de Shannon? Por que a de Shannon? Vamos lá. Então, eu coloquei essa pergunta aqui. Então, agora poderíamos nos perguntar. Tudo bem maximizar a entropia do sistema de interesse condicionado em U? Né? Vocês teriam acreditado nisso. Mas por que na forma de Shannon? Pessoal, a entropia de Shannon ela é particularmente bem adaptada a essa interpretação que eu chamei de termalização em dois passos. Que é primeiro ajustar a média e depois ajustar a distribuição de probabilidade com aquela média. Vou mostrar por quê. Para a gente ter um sistema bem preciso para nós falarmos, a abstração aqui não ajudaria, vamos falar de ensemble canônico. Vamos continuar falando como se fosse só ensemble canônico. Vamos manter o ensemble canônico sob análise, mas sem perda de generalidade. Olha só, pessoal, olhem como a nossa sociologia da física às vezes pode nos induzir a conclusões erradas. Cada PI igual a fator de Boltzmann, E a menos beta EI sobre Z, distribuição de Gibbs do ensemble canônico, na verdade, ela é uma probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias. A gente coloca um índice I aqui, que sugeriria que é uma distribuição de uma única variável, mas não é, é de duas. Ela é a probabilidade conjunta do sistema ser encontrado com energia E num particular microestado I, cuja energia EI seja esse E. Não, professor, não é. É isso sim, vou mostrar. Eu até escrevo aqui explicitamente. Deveríamos sempre ter escrito, embora nenhum texto de física escreva isso, probabilidade de um certo microestado que tem energia E, certo? É E a menos beta EI sobre Z, onde esse EI é o E. Tá? Em geral, nós diríamos que a probabilidade de nós encontrarmos uma certa energia, na verdade, não é essa expressão aqui. A gente costuma escrever isso assim, ó. Nós teríamos este peso probabilístico para cada microestado de energia E. Só que se nós tivermos uma degenerescência, vários estados
com o mesmo fator de Boltzmann, vários microestados do nosso sistema com o mesmo fator de Boltzmann, tem um fator multiplicativo. Porque a gente já diz aqui, na verdade, a nossa termodinâmica, quando não põe nenhum coeficiente aqui dependente de I, nada além da energia, a gente é obrigado a concluir que todos os estados de mesma energia têm a mesma probabilidade. Então, quando a gente considera a distribuição marginal, que é a probabilidade, agora sim, de uma variável aleatória unidimensional, de que a energia do seu sistema, num certo instante, vale a E, a gente está agregando a massa probabilística de todos os microestados com aquela energia E. Então, nós deveríamos somar em todos os Is. É essa soma em todos os números de microestados com a mesma energia E que dá origem a esse número aqui, que a gente pode chamar, até por uma linguagem que vem da quântica, não só, né? Mas é a degenerescência ômega E de cada energia. Essa é uma distribuição marginal. E além disso, nós podemos até mesmo construir formalmente uma distribuição condicional. Qual é a probabilidade de um particular microestado, dado que você está olhando microestados de uma energia E? Definição de probabilidade condicional, pessoal. Ela é a conjunta dividida pela marginal. Realmente, se eu divido isso aqui por isso, a exponencial e a função partição se cancelam, vai aparecer 1 sobre essa degenerescência. Essa é a probabilidade de cada microestado, porque todos os microestados de mesma energia têm a mesma probabilidade. Eu fiz essa construção por 2 motivos, por um cálculo que eu vou fazer agora em seguida, e para ressaltar a minha argumentação de que isso aqui, na verdade, é uma distribuição conjunta de 2 variáveis aleatórias. É uma variável aleatória que até poderia ser contínua, energia de um sistema, e uma que certamente... Bom, certamente não, né? Eu poderia ter um contínuo de microestados também. Mas é mais fácil a gente pensar numa indexação discreta de microestados. Mas é uma densidade de probabilidade contínua. Contínua não, conjunta, perdão. Ok? Nossa, mas precisava você ter feito isso, professor? Será que está ajudando? Bom, antes de mais nada, notem que essa distribuição condicional, ela é uma reminiscência do ensemble microcanônico, não é? Nós não tínhamos probabilidades iguais a priori, 1 sobre o número de microestados correspondentes a uma certa energia? Então estamos dizendo que o nosso sisteminha de interesse agora, ele não é isolado. Ele tem contato com um banho térmico e a energia dele varia. Só que para cada possibilidade de energia do meu sistema, para cada possibilidade de energia, eu tenho uma uniformidade. Tudo bem? Não deixa de ser algo, né, reminiscente do ensemble microcanônico. Pessoal, isso aqui é uma consequência clara da gente ter dito que a probabilidade de cada estado só dependia da sua energia. Se a gente quer olhar a energia e não o microestado, a gente tem que agregar todos os microestados com aquela energia. Tá bom. Só que eu disse que eu queria mostrar que a entropia de Shannon era boa para aquele meu procedimento de termalização em 2 passos, não é isso? Tá bom. Vamos à entropia. Pessoal, a entropia que a gente maximizou na aula passada para achar a distribuição de Gibbs, então, ela é mais explicitamente escrita da seguinte forma, tá? Aquilo que nós tínhamos chamado de uma soma em I, em microestados, na verdade, ela pode ser, de uma forma ainda imprecisa, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu vou varrer todas as possíveis energias e todos os possíveis microestados dentro de cada energia. Não é que estava errada a equação, é que I lá, para mim, era cada microestado. Só que eu vou trocar isso para dizer que essa soma em todos os microestados, ela pode ser quebrada, dizendo que eu tenho primeiro uma soma em todas as possíveis energias. E dada cada energia, eu vou somar nos possíveis microestados compatíveis com aquela energia. Aquela minha probabilidade, que antes era PI aqui e aqui, mas eu acabei de argumentar para vocês que ela é uma conjunta, ela aparece aqui,
Essa é a entropia do meu sistema. Pessoal, entropia de uma variável aleatória, se eu mudo a variável aleatória, se eu estou com uma distribuição de duas variáveis conjuntas ou de uma marginal, muda a entropia, tá? Toda entropia é relativa a uma variável aleatória. Bidimensional, tridimensional, discreta, contínua. Ah, era uma discreta, mas eu condicionei em alguma coisa e reduzi a incerteza, muda a entropia. Então, o nosso objeto original era esse. Eu quebro, então, essa minha soma sobre todas as possibilidades, separando a energia e os microestados para uma dada energia. Essa nossa probabilidade conjunta, pela definição de condicional, e invertendo a definição de condicional, ela é a probabilidade de um microestado dada a sua energia vezes a probabilidade da energia. Não há hipótese de independência aqui. Esse produto é porque na definição da condicional tem um quociente. Aí esse quociente eu estou fazendo virar um produto. Isso não é hipótese de independência. Eu faço a mesma coisa aqui dentro. E aí olha só o que aparece. Log de um produto é promissor. E essa probabilidade de uma dada energia não depende de I, não depende do microestado. Então, olha como eu vou organizar isso. Deixo aqui menos KB. Pessoal, como a gente quer achar uma relação com termodinâmica, repare, isso não vai ser importante aqui não, mas eu quis deixar nas unidades físicas, né? Constante de Boltzmann e log Bezier. Mas voltemos para cá. Esse termo não depende de I, então ele vem como uma constante em evidência nesse somatório. Tá ele aqui. Ficou esse somatório, ficou essa probabilidade condicional, e eu abro o meu log de produto como soma de logs. Tudo bem? Pessoal, esse logzinho aqui, quando a gente distribuir, ele é legal pra caramba, porque quando ele vier com esse, na verdade ele vai poder sair do somatório, porque ele não depende de I. Então esse log, quando eu distribuo, né, primeiro esse termo com isso aqui, ele vem pra cá, e a soma que sobra é 1, pessoal. Quando você condiciona, você monta uma nova distribuição de probabilidade condicionada em alguma coisa, ela é normalizada. Lembra daquela história? Que quando a gente tem uma condicional, nós estamos reduzindo o espaço amostral e renormalizando? É uma nova distribuição de probabilidade, normalizada, uma distribuição condicional. Então, esse camarada vem para cá, ele sai do somatório, deu 1, então, esse primeiro cara distribuído, ele origina um termo menos constante de Boltzmann, soma nas energias, probabilidade das energias, log da probabilidade das energias. É uma entropia de Shannon, levando em conta qual é a incerteza na energia do sistema. Só na energia, sem distinguir microestados. Vamos ao próximo termo. Distribui. Esse cara é um cara que depende de I, log de PI. Então ele vai se combinar com esse cara e não vai sair. Mas espera aí. Agora eu vou fazer o contrário, então. Ele vem aqui, mas eu vou trazer esse menos KB para dentro em relação à distribuição desse segundo cara. E vou deixar soma em E de PE. Então o outro termo, vocês podem olhar, deixa eu colocar aqui tudo isso isolado. Vai aparecer soma em E de PE, de menos KB, soma condicionada, probabilidade condicionada, log das probabilidades condicionadas. Pessoal, esse termo aqui entre chaves é uma entropia. É uma entropia em relação à incerteza, essa é a incerteza em relação aos microestados, dada uma energia. Dada uma energia. Tudo bem? E nós estamos fazendo aqui uma média ponderada das incertezas dentro de cada nível energético. Uau! Que coisa linda! Certo? Essa entropia aqui, o primeiro termo, essa entropia é máxima quando essa distribuição de energia é a distribuição do equilíbrio térmico. Pessoal, se aqui eu simplesmente estou vendo quais são as possíveis energias do meu sistema, é essa distribuição dos possíveis PEs que tem que se amarrar
para me dar o U, a energia média do sistema. Ela não enxerga isso. Bom, tudo bem, eu me expressei mal. Enxerga sim, porque aqui eu estou falando da distribuição de probabilidades de energia. Tá, ela se ajusta para dar uma certa energia interna U. Então, ela é máxima, essa primeira aqui, quando a nossa distribuição, o conjunto dos P's, é a distribuição de equilíbrio térmico, dá o vínculo U. Tá bom? Só que o outro termo que sobra é um tipo de combinação convexa de entropias dentro de cada possível nível de energia. É uma combinação de incertezas dentro de cada nível de energia. Notem que a gente não tem controle sobre esses P's. Esses P's e essa entropia vêm da natureza do contato do nosso sistema com o banho a temperatura T. Porque essa temperatura de equilíbrio determina a energia interna U do meu sistema. Então, os pesos, as massas probabilísticas das probabilidades estão aqui. Tá bom? Beleza. Então, isso aqui, essa probabilidade, nós já sabemos quem ela é, né? Ó, é essa, levando em conta as degenerescências. Tudo bem? Voltemos. Aqui, pessoal, nós temos algo muito interessante, que é o seguinte. Combinações lineares de funções côncavas ou de funções convexas não mantêm, em geral, essa propriedade de concavidade. É fácil ver isso, porque quando você pensa em combinações lineares com coeficientes arbitrários, os coeficientes podem ser negativos. Portanto, sob a hipótese de diferenciabilidade, o sinal da derivada segunda poderia mudar. Eu poderia ter duas funções, por exemplo, de segunda derivada positiva, ambas convexas, mas se eu puser pesos lineares nessas duas funções e um desses pesos for negativo, pode ser que a função soma, a combinação linear, não tenha o mesmo sinal positivo para a segunda derivada. Porém, isso aqui não é uma combinação linear qualquer de incertezas, de funções de concavidade bem definida. Esses P são pesos probabilísticos. Então, é uma média ponderada, num sentido bem probabilístico, ou a gente chamaria isso de uma combinação convexa. Nenhum desses caras pode ser negativo. São massas probabilísticas. Então, a gente tem algo aqui bem legal. É um tipo de combinação linear em que todos os pesos são positivos. Então, o que eu quero dizer com isso, eu não estou falando de transformação de Legendre aqui, mas o que eu quero dizer é, quando você mantém, no caso, a concavidade da entropia de Shannon, a concavidade é o que, né, ser côncava, é o que permite a existência de um máximo. E combinações convexas de funções que admitem máximo é uma função que admite máximo. E aqui nós estamos com uma soma de dois grandes objetos que admitem máximo. Quebrando a nossa visão sobre o sistema em primeiro condicionar num vínculo de energia U. Certo? E aí, condicionado isso, ter uma outra parte aditiva, o nosso problema de otimização, de maximizar essa soma, vira a soma dos máximos. Nós estamos falando agora de soma de máximos. Antes a gente estava falando de produto de máximos. Mas notem, deixa eu voltar aqui. A gente falou antes aqui de produtos de máximos, porque a gente estava querendo maximizar a entropia, o número de microestados. A entropia é log disso. Log do produto, soma dos logs. Então, essa ideia que eu passei aqui de chegar no máximo de um número de microestados, maximizando as parcelas de um produto, tem um análogo claro e que vocês estão vendo aparecer agora, de uma forma bem menos heurística e bem mais precisa, com uma aditividade. Nós vamos maximizar essa soma, dizendo que o valor máximo será a soma da maximização das parcelas. Essa maximização aqui é uma maximização bem legal, bem interessante, que nos dá, né? Tem o espírito de Shannon, esses PEs seguem a distribuição de Gibbs.
Agora, os subproblemas que nós estamos somando no segundo termo, eles são maximizados com uma maximização microcanônica. Microcanônica. Porque nós vimos que, dada uma energia, todos os microestados têm a mesma probabilidade, que é 1 sobre a degenerescência daquela energia. Nós já provamos que nós temos um máximo de uma expressão como essa, quando nós fazemos cada um desses pesos ser 1 sobre o número de microestados possíveis. Tá bom? Então é um máximo sob uniformidade microcanônica. Foi isso que eu quis dizer. E aqui eu tentei destacar em vermelho que eu não perco propriedades de concavidade boas para maximização quando eu estou efetuando uma combinação convexa de entropias. Tá? Se alguém quiser olhar um livro de teoria de informação, na verdade o que a gente está vendo aqui foi uma construção chamada entropia condicional. Tá? Nós tínhamos duas variáveis tomadas conjuntamente. A entropia das duas conjuntamente é a entropia de uma delas mais a entropia da outra condicionada na primeira. Tá? Então, nós vimos, portanto, como a maximização da entropia de Shannon é conciliada com o quê? Com a uniformidade da distribuição, com a distribuição uniforme da máxima quantidade de microestados de um sistema isolado. Nós vimos que maximizar a entropia do sistema total, sisteminha mais banho, envolve 2 passos condicionados, foi isso que a gente acabou de ver. Primeiro, uma etapa necessária para a maximização total é distribuir as energias médias de uma forma bem definida. Usinho para o seu sistema de interesse e o resto da energia para o banho. Só que, além disso, a gente precisa maximizar esses caras. Ou no nosso sisteminha de interesse, depois dele ter recebido a distribuição de energia certa, que dá a energia U média, nós temos que uniformemente distribuir os microestados dentro de cada nível energético bem definido. Tudo bem? Eu acho isso muito bonito e muito esclarecedor. Para mim é claro que o único princípio de maximização de um sistema isolado expressou-se como uma maximização em 2 passos, condicionada só para o nosso sisteminha de interesse. Mas tá, tudo bem, essa propriedade foi legal, mas quando eu fazia a termodinâmica, onde entrou banho aqui? Essa coisa que você fez aí condicionada, professor, podiam ser 2 variáveis quaisquer. Onde que está o fato aí de que você tinha o seu sistema de interesse conectado com um banho? Então, para responder isso também, eu fiz mais um último passo de compatibilização da entropia de Shannon com o formalismo da física estatística geral, que é o seguinte. Olha só, em qualquer interação de um sistema com um banho, a probabilidade de um microestado envolve derivadas parciais de primeira ordem da entropia do banho. Pessoal, eu estou falando aqui em palavras, eu vou botar símbolos daqui a pouco. Como é que é, professor? O que você falou aí? Pessoal, é repetindo aquele cálculo tradicional da probabilidade de um microestado, tradicional no sentido da termodinâmica, final da aula passada. O que eu quis dizer é que probabilidades de microestados envolvem derivadas primeiras de entropia em relação a variáveis extensivas. Mostra algo aqui mais concreto para mim, professor? Mostro. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um esboço relembrando o final da aula passada, tá? A gente já viu isso há muito pouco tempo. Probabilidade de um certo microestado I acabava se revelando proporcional ao número de microestados do banho quando o banho tinha essa energia, que era quase todo menos um pouquinho que ficou para o meu sistema. Aí a gente toma exponencial do logaritmo desse cara, uma identidade. Aí a gente fazia isso porque o logaritmo teria uma expansão, digamos assim, já mais próxima da física, e seria mais suave do que a quantidade de estados. Então mantém a exponencial, só que faz uma expansão de Taylor em primeira ordem desse cara. Logaritmo no ponto, mais delta x da derivada,
esse menos ΔI, vezes a primeira derivada. Só que a primeira derivada de quem? Notem que é uma derivada parcial, porque o número de microestados poderia depender de outras coisas. A gente multiplica e divide o log por KB para fazer isso virar uma entropia. Bem? E isso é uma derivada da entropia em relação à energia. Nós vimos isso na aula passada. E termodinamicamente, isso é 1 sobre a temperatura do banho, mas no equilíbrio térmico, isso vira 1 sobre a temperatura do sistema. Eu fiz aqui um proporcional de novo, porque a exponencial desse primeiro termo não me importa, porque ela não depende do microestado em questão. E a gente diz, então, que essa probabilidade é proporcional a E a menos EI sobre KBT. Probabilidade de um certo microestado com uma certa energia. Tudo bem? Por que eu pus isso aqui de novo? Porque a minha frase confusa aqui em cima é probabilidades de microestados de sistemas em contato com um banho sempre envolverão derivadas primeiras da entropia em relação a uma grandeza extensiva. No caso, era energia porque era contato térmico. Tá bom? Sempre, então, eu vou ter exponencial multiplicada por algum pré-fator, que não importa muito para a gente, porque não depende de I, mas é algo proporcional, uma exponencial de algo aqui que envolve os possíveis valores das grandezas extensivas em questão, mas também envolve uma grandeza intensiva, que no caso foi 1 sobre T. Pessoal, essa aqui é a grandeza intensiva que surgiu de eu fazer a derivada da entropia em relação a energias. Então, isso aqui é energia. Isso aqui é derivada da entropia em relação à energia. Energia, derivada da entropia em relação à energia. A gente consegue generalizar isso, para a gente ver, digamos assim, a universalidade, conveniência analítica da entropia de Shannon. É a isso que eu quero chegar. Vamos relembrar aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica em forma diferencial. dU, TdS menos PDV mais μdN, como se fosse gás monoespécie. ds é 1 sobre TdU mais P sobre TdV menos μ sobre TdN. Só isolar o ds. Mesma coisa. Pessoal, eu coloquei isso aqui porque o 1 sobre T que surgiu daqui, ó, só querendo deixar aqui mais claro para vocês, é esse. Ele veio de derivada parcial de S em relação a U. Embora eu tenha chamado de ER aqui, tá? Isso aqui é S, deu S, deu U. Ah, então peraí. Isso aqui veio porque eu tive contato térmico. Se eu tiver contato mecânico apenas, teria surgido uma derivada parcial que envolveria ΔS, ΔV. Quem estaria aqui como variável aleatória não seria a energia, seriam volumes, possíveis volumes. E quem teria surgido aqui como uma derivada parcial não teria sido 1 sobre T, teria sido mais P sobre T. Pessoal, se o meu contato fosse térmico e mecânico, não teria aparecido só um termo de primeira ordem. Teria 2 nas duas variáveis, energia e volume. Então, teriam aparecido aqui 2 termos na exponencial. O que eu quero dizer é que, em geral, a nossa diferencial de entropia vai ser um tipo de somatório de diferenciais de grandezas extensivas, seriam dU, dV e dN aqui. Digamos que eu tivesse M dessas grandezas, multiplicadas aqui por funções. Pessoal, cada um desses y's é função das x, tá? Y de k é uma função de todos os xk's. Esse 1 sobre t aqui, ele é função de u, v, n. P sobre t é função de u, v, n. Porque todos são derivadas parciais de uma função s que é função de u, v, n, tá?
Esses YKs são grandezas intensivas, que dependem de todo mundo, mas existe uma certa grandeza intensiva associada a cada extensiva. Então, isso aqui é uma generalização abstrata dessa ideia. Por quê? Porque eu poderia ter um tipo de contato com algum banho que envolvesse M condições. Nós estávamos discutindo até agora M igual a 1. Era apenas contato térmico, tinha um vínculo, energia média. E aí, para uma certa temperatura, que é a do banho, eu passava a ter uma variável aleatória de energia. Certo? Agora, eu tenho variáveis aleatórias, que são diferentes realizações, são esses xis aqui, da grandeza K. Como é que é, professor? Ó, gente, esse meu xk aqui, por exemplo, ele corresponderia a uma energia. Mas quando eu digo que eu vou ter só uma energia média, a minha energia se tornou variável. Eu passo a ter esses EIs aqui, não é? Então, nessa equação aqui embaixo, xi de K seria equivalente aos possíveis EIs. É algo típico de cada microestado. Eu só quero mostrar que da mesma forma que apareceu aqui, probabilidade de microestado proporcional a uma exponencial, que envolve um parâmetro intensivo, e agora possíveis valores respectivos ou relacionados a uma grandeza extensiva, cujo valor médio eu dou agora, então agora eu tenho uma grandeza extensiva, que seria cada xk. Eles passam a ter vários valores possíveis, tá? E vamos ter certos fatores multiplicando esses valores possíveis que dependem das grandezas intensivas. Eu chamei de menos beta K, esse menos está aqui por conveniência e para ser parecido com a distribuição de Gibbs térmica, certo? O menos beta K aqui no caso, menos beta 1, se o K fosse 1, fosse só energia, ele seria menos 1 sobre KBT, porque seria, né, ó, menos 1 sobre KBT multiplicando o EI. Então eu teria menos 1 sobre KBT vezes EI. Só que agora eu posso ter várias variáveis. A gente vai ver um exemplo explícito disso depois, tá bom? Então o índice K conta quantos vínculos eu tenho que ter, quantas características macroscópicas intensivas a minha interação com um banho tem. É só térmico? 1. Térmico e mecânico? 2. Tá bom? Mas, em geral, o truncamento em primeira ordem, primeira derivada, que a gente faz da própria noção de banho, nos leva a esse tipo de formato. Probabilidades com exponenciais de grandezas lineares nas nossas variáveis, nas possíveis realizações das nossas variáveis aleatórias. Se alguém quisesse ver algo mais explícito aqui, eu quero ver aparecer o parâmetro intensivo explicitamente. Tá bom, eles apareceriam de forma linear aqui. Aí você, sei lá, absorveria algo ali e chamaria o resto de gama K. Eu não vou usar essa expressão aqui para nada. Eu só quis dizer que eu não sumi com os Y, tá? Eu teria absorvido eles nesses betas. E realmente, a gente costuma escrever E a menos beta energia. E o beta guarda 1 sobre KBT, ele guarda o que veio da intensiva, tá? Então isso aqui está mais próximo da prática, mas se alguém quiser ver a presença explícita do intensivo, tá ali. Mas pensem só nisso aqui, tá bom? Ufa! Notem, estamos vendo aqui uma estrutura funcional para essas probabilidades vinda da termoestatística. Isso aqui é física estatística pura, certo? Juntou termodinâmica, derivada da entropia dando coisa intensiva e conectou com microestado, probabilidade de microestado, tá bom? Isso aqui é física estatística. Shannon, a gente está querendo mostrar que tem tudo a ver com física, mas em princípio é de origem matemática. Certo? Busca jogo da bissecção para você achar a realização de uma variável aleatória.
Só que as soluções de Shannon têm a mesma estrutura matemática. Tá bom? Por quê? Essa mesma estrutura matemática surge da otimização da entropia de Shannon quando nós temos M vínculos. Vamos lá. Pessoal, lembra daquela expressão com que a gente começou a aula? Eu vou até voltar lá. Eu estou aqui na página 8, ó. Permitam-me um pulo para a página 1. Ó, lá na página 1 não tinha isso aqui, ó. Isso aqui era um vínculo. Me dê um valor que eu devo satisfazer. No caso, a energia média correspondente à temperatura de equilíbrio com banho térmico. Você já sabia possíveis energias e a gente procurava esses PIs. Deixa eu voltar lá para a página 8. Não se assustem. Aqui. É a mesma coisa, só que agora nós temos M equações de vínculo. Essa mesma quantidade de características do meu contato com o banho. Cada característica, temperatura, potencial químico, pressão, é um valor médio que eu devo satisfazer. Pessoal, esse cara faz o papel do U. Esses x, i de K são os possíveis valores de energia lá naquela expressão da primeira página, que ponderados adequadamente devem dar uma energia média. Só que agora eu imagino que eu tenho M equações dessa, M vínculos. Faço a variação, em termos de variações temos isso, variação de uma constante é zero. Nós relembramos da aula passada a variação na entropia de Shannon, é a mesma expressão da aula passada. A gente fez isso aqui na aula passada. Multiplicadores de Lagrange, isso quer dizer que a variação da função objetivo vai ser um multiplicador de Lagrange lambda vezes a variação do vínculo dado. Temos M caras, nós teríamos M multiplicadores de Lagrange aqui, tá? Eu acho que eu não fiz nenhum exemplo explícito, nem mesmo com 2, eu só fiz aquele caso com 1, mas lembra aquela história que tinha um lambda multiplicador? Aqui nós teríamos vários, um multiplicador de Lagrange para cada vínculo. Tá aqui a fórmula explícita do ΔS, estou repetindo o que estava aqui. Joga tudo para o mesmo lado, veja qual é o coeficiente de cada grau de liberdade ΔPi, imponha que o coeficiente de cada ΔPi seja zero, surgem constantes envolvendo os multiplicadores, cuja forma precisa não importa. O que interessa é que qualitativamente, desde que esses vínculos sejam todos lineares assim, e eles são lineares na termodinâmica, porque tudo veio de derivadas primeiras. Eu gritei isso aqui pra gente. Então, a gente está vendo que Shannon-Wiener, desde que você tenha vínculos lineares, a probabilidade de qualquer estado que você queira dizer vai ser proporcional a uma exponencial de uma soma de combinações lineares dos seus valores. Perfeito. A entropia de Shannon é maravilhosa. Ela permitiu aquela nossa decomposição condicional para nós fazermos uma otimização sequencial condicionada, primeiro na energia, depois em outras condições, e ela tem a forma analítica desejada. Vai dar a mesma otimização sempre. É por isso que a gente pode usar a entropia de Shannon em qualquer dos nossos ensembles. Tudo que é ensemble é contato com um banho enorme e tem relações lineares da mesma natureza matemática. E nós entendemos agora como se dá essa otimização. Tá bom? Reflitam com bastante calma depois. Eu achei muito bonito isso aqui, que está apresentado dessa forma aqui. Bonito, né, elegante, didático, apesar da abstração dessa sopa de letrinhas aqui. Tá? Por favor, prestem atenção o que quer dizer o K, o que quer dizer o I. Façam a analogia com os EIs, certo? Que são possíveis valores de uma energia média U. Tá bom? Ok. Agora vamos falar de algo muito mais mundano. Eu aproveitei esse finalzinho de tempo aqui para já falar de um dos primeiros ensembles, até porque ele já vai ilustrar um caso em que a gente tem M igual a 2. Teremos dois termos aqui, tá bom? Ok, vamos lá. Espero não ter errado nada, vamos lá. Ensemble grão canônico, pessoal. Ensemble grão canônico é quando você tem um sisteminha de interesse em contato com um banho térmico e de partículas. É uma membrana porosa e diatérmica, permite contato térmico entre o seu sistema
e um grande reservatório. A gente chama a característica, digamos assim, de troca de partículas do nosso reservatório de potencial químico. Então, eu descrevi isso aqui como um contato térmico e químico, embora nesse momento a gente esteja falando de um contexto não reativo, não tem reação química, tá? Só troca de partículas. Pessoal, nós vamos, precisar de uma energia livre que traga o parâmetro intensivo temperatura no lugar do extensivo entropia e um parâmetro intensivo potencial químico no lugar do extensivo quantidade de partículas. Essa é a energia livre pertinente aqui. Nós não mexemos no volume. Esse objeto, ele é chamado de grão potencial, ou grande potencial em português, ou potencial de Landau. Ele é muito importante e a gente usa ele para descrever gases quânticos ideais, tá? É conveniente imaginar que você tem um número de partículas variável, mesmo que você tenha interesse num sistema de quantidade de partículas fixo, tá? Quando a gente estuda gases quânticos ideais. Então, aqui a gente considera a possibilidade do número de partículas variar. Isso vai ficar mais claro no momento adequado. Transformação de Legendre, definida da forma usual. Nova energia livre, que é o potencial de Landau. Energia interna, menos Ts, menos μN. Certo? Porque eu quero trocar S por T e N por μ. Diferenciais de φ, du menos diferencial dos produtos. du obedece forma diferencial da primeira lei. Diferencial dos produtos seguem formas tradicionais do cálculo. Temos aqui TdS cancelando, a mesma coisa com μdn. No final, vale essa relação, mostrando explicitamente que o potencial de Landau depende de T, V e μ. O número de partículas é menos a derivada parcial de φ em relação a μ, por exemplo. Então, nós vemos que se nós tivermos φ, nós teremos tudo. Como nós achamos φ? Antes de eu dar a conexão micromundo, macromundo, termodinâmica com física e estatística, vamos só ver uma expressão alternativa para o potencial de Landau. É muito útil no ensemble grão canônico, nós escrevemos que o potencial de Landau é menos P vezes V. E isso pode ser muito confuso. Ué, professor, você não disse que o potencial de Landau tem que depender de T, V e μ? Sim, pessoal, essa relação aqui deveria ser entendida da seguinte forma. V é uma das variáveis naturais do potencial de Landau. Este P, ou menos P aqui, ele deve ser entendido como uma função de T, V e μ. Por exemplo, ele viria da derivada parcial de φ em relação a V. E aí viria naturalmente uma função de T, V e μ. É sempre assim, tá? A gente não mistura o conjunto de variáveis numa dada representação. É TVN aqui. Esse P tem que ser visto como um P de TVN. Mas por que vale isso? Eu vou aproveitar aqui para falar de um resultado importante de termodinâmica, mas que eu não tive tempo de revisar antes com vocês. Agora foi um momento em que isso foi necessário, né? Pessoal, nós temos a maravilhosa relação de Euler, que é uma consequência da nossa energia ser uma função homogênea de primeiro grau. Olha o que isso quer dizer. Isso aqui é uma verdadeira sopa de letrinhas. Tá tudo junto aqui, ó. O igual a T vezes S menos P vezes V mais μ vezes N. Vocês podem dizer, mas, professor, eu não tenho que prestar atenção em qual é o conjunto de variáveis independentes numa dada representação? É verdade. Pessoal, essa equação vale em qualquer representação. Se nós estivéssemos no ensemble microcanônico, em que U fosse uma função de S, V e N, como que nós deveríamos interpretar essa equação? U seria a função de S, V, N, T seria a função de S, V, N, P também e μ também. Enquanto S, V e N estariam aqui aparecendo naturalmente como variáveis independentes. Então, se você quiser usar a relação de Euler no ensemble microcanônico, representação de energia, minimização de energia, tudo que aparecer aí deve ser visto como função de SVN.
Agora, se você tiver, por exemplo, na energia livre de Helmholtz, em que você pensa nas suas grandezas termodinâmicas como funções de TVN, não é o TVMI que a gente está agora, tá? Estou falando de outro caso. TVN, você interpretaria isso aqui como uma função de TVN. O T teria um status de objeto independente. O S seria visto como função de TVN. O P seria visto como função de TVN. E também o Mi. Tudo bem? Pessoal, essa relação é válida independentemente da representação em que você está. Quem você escolhe como variáveis independentes depende da representação onde você quer usar a relação de Euler. Então, se vocês acreditarem nisso aqui, tá claro por que o nosso potencial de Landau seria menos PV. Afinal de contas, ele é U menos TS menos μn. Ora, U menos TS menos μn, só sobraria menos PV. Tá bom? Só que, como eu disse, estamos aqui, interpretamos esse P como uma função de TVMi, porque é a representação grão canônica. Tá bom? Eu vou esboçar a demonstração dessa relação aqui rapidamente, porque é muito fácil, tá? E é parecido com coisas que a gente já fez. Extensividade da energia como função de SVN quer dizer que a gente põe um fator de escala aqui e a energia do sistema teria o mesmo fator de escala com grau 1, com expoente 1. Del lambda, porque é um fator de escala contínuo. É um parâmetro que eu trato como variável no contínuo. Certo? Regra da cadeia, derivada em relação a lambda do lado direito, dá U de SVN. Do lado esquerdo, vai aparecer quem? Del U, del S, mas nesse ponto, vezes del lambda S, del lambda. Dá um S multiplicativo, é a regra da cadeia. Tá bom? Então, del U, del S, vezes a derivada disso em relação a lambda. Porque eu quero derivar em relação a lambda. Del U mais del U, del V, derivada disso em relação a lambda. Dá um V multiplicativo. Então, ó, S, V e N, eles surgem naturalmente da derivada de cada um desses caras aqui em relação a lambda. Só que essas derivadas parciais, del U, del S, del U, del V e del U, del N, nós conhecemos elas. Se a gente olhar a primeira lei da termodinâmica, T menos P e Mi. Nós vimos isso na página anterior. A gente já deveria ter isso até de cabeça, né? Ó. Mas está aqui, ó. T menos P e Mi. O T é o del U, del S. O menos P é o del U, del V. O Mi é o del U, del N. Então, é só substituir esses caras todos aqui, tá? Olha só. Então, MiN menos PV mais TS igual a U. Uau! Como eu já mencionei aqui para vocês, a gente escolhe as variáveis independentes em cada representação. Tudo bem? Quem vai ser função de quem depende da representação. Mas essa relação sempre é válida. Ok. Pessoal, não vou fazer esse cálculo em cada ensemble, tá bom? Definimos um fator de normalização, que é uma θ grega maiúscula de TVMi, ou o que eu vou usar mais, porque isso aqui é muito chato de escrever, é uma função de partição do grão canônico, função de TVMi, fazendo o seguinte, some em todos os microestados, eu abandonei aquele I agora por enquanto, estou usando um sigma para representar cada microestado, e é possível provar que a expressão que aparece aqui no argumento da exponencial é menos beta, energia do microestado, é o caráter de contato térmico, e aparece mais o mesmo beta, só que vezes Mi, potencial químico, vezes o número de partículas quando eu estou num certo microestado sigma. Eu tenho um contato químico, eu posso trocar partículas, o meu número de partículas virou uma variável aleatória. Pessoal, por que trocou o sinal? Por que apareceu beta vezes Mi? Faz as contas. O fato do beta aparecer aqui é porque a entropia, pessoal... Cadê? Deixa eu subir mais um pouquinho. Eu usei isso aqui como motivação aqui em cima, ó. A entropia, pessoal, é indissociável da temperatura.
As diferenciais de entropia sempre fazem a temperatura aparecer em todos os termos. Então, o beta, que deveria ser típico só do contato térmico, ele acaba indo amarrar não só na variável aleatória energia, mas na variável número de partículas, na variável volume, se eu tivesse uma interação mecânica, tá? E tem sinaizinhos que oscilam ali quando a gente mexe com pressão. Tá? Então, faça as contas, veja a derivada da entropia termodinamicamente pertinente, dá para provar que o fator de Boltzmann, agora que nós temos contato térmico e químico, tem essa expressão. Nós definimos isso como grande função partição, e a conexão do mundo micro com o mundo macro é dada de uma forma que eu já sugeri na aula passada, que era uma identificação, embora ainda haja detalhes aí, mas em todo e qualquer ensemble, a sua energia livre será menos KBT logaritmo da função partição pertinente, que no caso o grão canônico é essa aqui. Eu fiz questão de colocar pelo menos esse caso bem mais concreto e tradicional explicitamente aqui hoje, para mostrar um caso M igual a 2, naquele meu formalismo geral, dizendo que eu tinha M vínculos, quando eu estava casando Shannon com a física estatística, tá bom? Quem fazia o papel do beta 1 lá é o beta verdadeiro, quem fazia o papel de beta 2, lá naquele meu M igual a 2, seria menos beta mi, tá bom? Notem a estrutura, exponencial de um somatório. Foi isso que eu quis dizer, minha Shannon-Wiener consegue trazer isso, consegue descrever qualquer contato com algum banho. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou encerrar a gravação, a gente pode iniciar uma outra relativa às perguntas. Lembrem-me disso. Até mais. Só aguardem o fim desta gravação.